telespectadores. Hoje trouxemos um tema muito abordado no século XXI, as cotas raciais. Para o melhor entendimento dos nossos telespectadores, trouxemos um breve resumo sobre esse tema. Então, o que são cotas raciais? As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, como no Brasil, por exemplo. Ela tem a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias. Ela é mais notada hoje no ingresso de universidades, em bancos e em concursos públicos. Algumas pessoas explicam as cotas raciais por meio do conceito da equidade aristotélica. Aristóteles foi um filósofo grego que criou uma teoria que consiste em tratar desigualmente as desigualdades para se promover efetiva igualdade. Ou seja, se duas pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, concretamente a desigualdade será perpetuada. As ações afirmativas seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo patamar de concorrência. Bom, agora vamos mostrar um vídeo de um jovem, Rafael Júlio, que conseguiu entrar na faculdade através das cotas raciais. A história dele é muito linda e muito comovente. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Júlio, acadêmico em História pela Universidade Federal de Sergipe, e sendo justamente estudante de História, eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha história. Desde criança a gente sempre tem grandes sonhos, né? A gente sonha em crescer, em ter uma vida digna, enfim, trabalhar também, talvez família, alguma coisa assim. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a sociedade ela é um pouquinho mais complicada do que a gente achava, né? Que é o que a gente entendia. Pois isso também aconteceu comigo. A gente vai crescendo, vai percebendo que existem os probleminhas na sociedade, né? Entre eles o racismo, preconceito, em geral, né? E, bem, assim como muitas crianças, eu tive que me acostumar, o que não é algo sadio, com comentários, sabe? Sobre o tom da pele, que diminuem você simplesmente por quem você é, onde não tem absolutamente nada nesse tom que o diferencie da outra pessoa, porque tudo que vocês têm é apenas um tom de pele diferente, certo? E você, por ser negro, não é inferior a ninguém de maneira nenhuma. Tudo bem? Isso eu aprendi ainda no ensino fundamental, ainda criança. Mas a gente tem que se acostumar, né? Porque a sociedade sempre faz a gente se acostumar com algumas coisas. E a gente continua indo. E a gente vai aprendendo mais, vai crescendo mais e vai entendendo o porquê de algumas coisas que acontecem com a gente. E vai percebendo que o contexto que a gente vive é um pouco maior do que só o nosso mundo, a nossa vida. A gente percebe que toda uma sociedade possui problemas gerais que nos afetam individualmente, todos os dias, mesmo sem a gente perceber. Isso também aconteceu comigo. No ensino médio, eu comecei a ouvir discussões sobre o sistema de cotas raciais, ao mesmo tempo que eu sofria com comentários, sabe, de discriminação com a pele, aquelas brincadeiras que na verdade não são brincadeiras nem de longe, né? Hoje a gente entende isso melhor, não são brincadeiras. E via também outros amigos meus passarem por isso. Às vezes a gente tem que chorar escondido, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente quer ir pra cima, mas no final das contas isso não resolve nada, certo? E, mais uma vez, a sociedade faz com que a gente se acostume, continua seguindo em frente. Ok, então, estudando, claro, sem nunca deixar de estudar, eu consegui ingressar na Universidade Federal.
E foi justamente através do sistema de cotas, certo? Pois bem, ao ingressar na Universidade Federal de Sergipe, a história não se encerra. Na verdade, ela se intensifica. Porque ao entrar nesse espaço, eu fui bombardeado, certo? Com rodas de discussões constantes sobre o sistema de cotas raciais. E olha, existem muitas inverdades rolando aí, certo? É muito triste, inclusive, quando as próprias pessoas negras elas dizem, reproduzem um discurso de que as cotas raciais, na verdade, é o que continuam perpetuando a diferença na sociedade. Mas, gente, não falar sobre racismo não faz com que ele desapareça, não. E ao entrar na Universidade Federal de Sergipe, foi quando eu percebi o quanto isso ainda é forte. Com essas rodas de discussões, que muitas vezes com discursos que parecem bonitos, mas ali escondido você percebe um ódio, uma inconformidade pelo fato de que o sistema de cotas ele está tentando, na verdade, fazer algo a respeito de um problema estrutural na nossa sociedade, algo que foi construído com centenas de anos, gente, que é a escravidão. E assim como tudo que as pessoas nos dizem deixam marcas boas e ruins, certo? Como os comentários de preconceito, eles deixam marcas ruins na gente. A escravidão ela deixou marcas muito profundas na nossa sociedade que vai demorar muito tempo ainda para desaparecer. Mas espero que um dia desapareça. Mas muitas pessoas mesmo, elas agem, pensam até que é como se essas marcas não existissem, mas elas existem, elas estão aí. A gente consegue perceber. É só a gente prestar, a gente não precisa prestar nem tanta atenção assim. Só olhar um pouquinho, parar e olhar. E você consegue perceber que existe uma diferença muito grande e muito presente na nossa sociedade e diz respeito sim ao tom da pele. As cotas raciais elas não estão julgando as pessoas pelo seu nível de inteligência. As cotas raciais estão tentando, digamos assim, diminuir os efeitos de uma abolição da escravatura muito mal feita. Os negros, eles não foram libertos, como a gente aprende. Eles simplesmente foram soltos, porque liberdade diz respeito a você poder ter meios para poder se desenvolver, não é? Cuidar da sua própria vida, né? Ou por acaso só porque você quando está na rua, sem dinheiro, sem casa, sem ter para onde ir, isso é liberdade? Pensa comigo. Não é, né? Isso apenas está solto, está desamparado. Foi mais ou menos o que aconteceu com a maioria das pessoas negras depois da Lei Áurea. Então, gente, o sistema de cotas ele foi criado e desenvolvido para tentar agora, depois de muito tempo, integrar um número cada vez maior de pessoas negras em espaços que antes elas não podiam estar. Espaços onde para que as pessoas negras pudessem entrar, elas precisavam realmente dar a sua vida praticamente para ainda assim receber muita, mas muita indiferença, olhares tortos, discursos de ódio. Pois bem, hoje eu posso dizer para vocês assim, só para terminar porque já está extenso, que quando eu entrei na universidade, né, depois de algum tempo, eu posso relembrar um episódio para vocês que tem muito a ver com o assunto. Eu fui jogar um copo, só isso, eu fui jogar um copo descartável na lixeira e errei, certo?
alguém, um indivíduo ao qual nem lembro o rosto, hoje eu não lembro nem da voz dele, ele falou alto o suficiente para que quem tivesse ao redor dele ouvisse. Ele estava numa rodinha de amigos, né? E como sempre naquela tentativa escrota, desculpem a palavra, de fazer humor, ele disse: essas pessoas não sabem nem jogar um lixo no lugar certo. Depois, quando diz que é das cotas, acha ruim. Ele não se contentou, porque eu não olhei para ele, eu não dei nenhuma atenção, mas ainda assim ele continuou, talvez justamente por não ter recebido atenção. Disse uma segunda vez mais alto, e uma terceira vez ainda mais alto. Depois, quando diz que é das cotas, acha ruim. E a gente percebe aí esses termos, né? Essas pessoas dizer que é das cotas, o quanto de carga simbólica, né? De ódio aí, de uma mentalidade muito deturpada sobre a vida, sobre as coisas, está presente só nesses termos aí. Pois é, gente. As cotas, elas não são um privilégio, elas são necessárias para tentar diminuir os efeitos de uma sociedade que ainda está muito mal estruturada, certo? Elas não resolvem, é verdade, elas não resolvem o problema do preconceito, ele ainda é muito maior, mas elas já são um grande avanço para essa sociedade que ainda com certeza pode melhorar bastante. Inclusive com momentos como esse, certo? De discussão justamente sobre isso. Então agradeço o convite, certo? E vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela atenção e boa tarde. Bom, como vocês poderão ver, foi através das cotas raciais que esse jovem conseguiu entrar na universidade e conseguiu realizar o seu sonho. E hoje ele pode ajudar a sociedade. Muito linda a história desse rapaz, né? Com certeza. Muito obrigada, Rafael Júlio, pela sua participação. Então, em 1997, apenas 1,8% dos jovens que se declararam negros havia frequentado uma universidade, segundo o censo. No Brasil, as cotas raciais ganham visibilidade a partir do ano de 2000. Foi quando universidades e órgãos públicos adotaram essas medidas para vestibulares e concursos. E quando a questão das cotas chegou para estudantes, lá no Supremo Tribunal Federal em 2012, foi votada como constitucional. Foi, e com grande diferença. Exatamente. Mas foi em 2000 que, por conta da lei estadual da Universidade do Rio de Janeiro, foi pioneira em conceder 50% em cursos de graduação, por meio de processo seletivo para estudantes em colégios públicos. A desigualdade do Brasil abrange o âmbito social, econômico e principalmente da educação das oportunidades. Negros e pardos representam 53,6% da população brasileira. Mesmo sendo a maioria, está na minoria em questão de espaços considerados importantes, como chefias de empresas e outros cargos de relevância social. Apenas 12% da população preta e 13% da parda tem ensino superior. Entre os brancos, o número é 31%. A diferença do nível da escolaridade da população preta e parda equivale a 59,2% da população branca. E se tratando da mulher negra, seu salário equivale a 35% de um homem branco, segundo dados da PNDA 2014. Bom, e por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos. Tchau, tchau!